Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui no canal Feminina Gospel. Para quem não me conhece, eu sou a Rose Gomes e vou trazer mais uma mensagem para você essas semanas aí falando sobre relacionamento, tá? Eu quero falar com você sobre esse título que está aí. Por onde Satanás pode entrar no seu casamento? Quais são as brechas que damos e nós às vezes nem percebemos? Satanás, quando ele entra, ele vem assim, ó, de passinho, de sapatinho de algodão, sabe? Satanás, ele não se apresenta para nós com chifre, com um garfo na mão, como essa foto aqui, tá, gente? Eu sempre gosto de deixar isso bem claro para vocês. Ele vem de uma maneira sutil. Cada dia ele vai plantando. Ele não tem pressa não, viu? Ele sabe que ele vai plantando, você vai dando lugar. E quando vir a destruição, é de uma forma que você nem consegue entender. Sabe uma bomba, quando explode? Pá, explodiu, destrói tudo. É dessa forma. Então ele vem de pouquinho em pouquinho. Então nós temos que tomar cuidado, nós principalmente mulheres, né? Que nós temos aí a mania de começar a falar muito. Nós falamos mais que os homens, a gente sabemos muito bem disso. E às vezes nós pensamos que às vezes tem uma amiga, tem um grupo de amigas, e nós começamos a contar da nossa vida, né? Nós temos muito essa mania de querer ajuda ou conselho, não sei, e aí começamos a expor as nossas vidas, então tome cuidado. Essa é uma porta que Satanás entra. Quando nós começamos a falar, às vezes a falar até mal, é mais uma situação falar mal, geralmente é assim, né? Se reunimos para falar, não, porque meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido não faz isso, meu marido fez aquilo, e aí começa a ter conselhos. Abre a brecha e Satanás, opa, um espaço aqui. Ela está reclamando, ela está falando mal dele. Olha só, já começamos aí num pecado muito grande, porque afinal de contas, o seu esposo é o sacerdote do lar, né? E a família é algo sagrado, sim, para Deus. Então, quando nós começamos a falar mal de nós mesmos, quando diz na palavra de Deus, aqui no capítulo 19, Mateus, versículo 5, diz assim: olha só. E que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não se separe o homem. Ou seja, aqui está bem claro, né? Se tornará uma só carne. Então, quando eu falo mal do meu esposo, eu estou falando de mim mesmo, pois somos um só. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Isso é uma brecha que nós damos que parece uma coisa bem sutil. Então, quando eu estou falando mal, independente do que esteja acontecendo, eu estou ali abrindo a minha boca para falar, às vezes, com a minha mãe, para falar com a minha irmã, uma amiga, né? Porque ele é isso, ele é aquilo, ele não presta, ele fez tal coisa. E ali abre-se uma brecha e Satanás entra. E sabe o que ele faz? Ele começa a trabalhar na sua mente, trabalhar na mente do seu esposo, e ali é dado uma brecha, ali é dado uma legalidade para Satanás trabalhar, tá? Então, uma das causas por onde Satanás entra é essas brechas que nós damos. Outra brecha que nós damos, aí eu estou falando da parte ruim, né? Falando mal da pessoa, falando bem. Às vezes você tem um casamento que é maravilhoso, Deus te abençoou com um homem muito especial, que cuida da família, sua casa tá uma bênção, tá indo de vento e popa, e você começa a contar, porque meu marido é muito bom, meu marido ele faz isso, meu marido faz aquilo, tem o sonho de fazer tal coisa, nós vamos fazer isso, estamos fazendo aquilo outro, e abre ali os seus tesouros, né? Para pessoas que aí que acontece? Você abre lugar para entrar a inveja. E a inveja é pior do que macumbaria, tá? Então você coloca no coração da outra, porque às vezes aquela outra pessoa não é nem por maldade, gente. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Aquilo que Deus tem dado para você, não fica espalhando para os outros, não. Fecha sua boca. Eu aprendi isso mediante a muito sofrimento. Quantas vezes eu falei para ele, fecha sua boca, não fica falando. E às vezes eu queria contar porque você fica feliz, né? Às vezes você consegue alcançar alguma coisa e eu queria, olha, eu comprei tal coisa, e nós vamos fazer tal coisa, e meu marido é isso, meu marido é aquilo. E aí você percebe até na afeição da pessoa, às vezes a pessoa mudando ali aquele rosto, e ali você já implantou nela uma semente de inveja. E aí a pessoa começa a ter inveja de você. E se você não está preparado, a inveja entra e destrói, sim. Mas eu sou crente, eu aceitei Jesus, mesmo assim. Se você não estiver com as brechas fechadas, Satanás entra e destrói, tá? Então nós temos que fazer o que a palavra nos diz: orar e vigiar. Nós temos que orar pela nossa família, nós temos que blindar a nossa casa, mas nós temos que vigiar também.
Nós vemos ali o próprio Jesus, teve momentos que ele escolheu a pessoa certa para abrir o tesouro, né? Teve um momento ali que ele chama Pedro, Tiago e João, os mais chegados, isso acontece mesmo, às vezes tem aquela pessoa mais chegada. Então, essas pessoas que você confia plenamente, de repente, sim, você precisa de um conselho, são pessoas que você pode falar, né, uma situação que você está passando, e você vai obter dela uma palavra vinda de Deus. Hoje em dia é muito raro ter essas pessoas, mas se você tiver, tudo bem, mas vigia. Essa pessoa é confiável? De repente é sua mãe, uma mulher de Deus, né? Uma senhora ali que você conhece, uma amiga que tem um casamento abençoado, que você olha e vê que é exemplo, então ela vai poder te ajudar. Nós precisamos sim um dos outros, mas nós temos que ter sabedoria. O que a palavra nos diz? Ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Prudente, nós temos que ser prudente. Então eu tenho uma amiga que já tem um casamento todo destruído, você vê que ela é uma pessoa que não é feliz, e você vai buscar conselho com ela? O que você acha que ela vai te falar? Ou você tem uma pessoa que já se separou, está numa vida assim totalmente destruída, e você vai buscar conselho com ela. E o que ela vai te falar? Qual o conselho que ela te dará? Será que é um conselho bom? Ou vai te falar, não, não seja boba, né? Não aceite isso, separe, arrume outro. E você, naquele momento que você está carente, que você está passando aquela situação, você vai acatar aquele conselho, um conselho mau. Eu já vi pessoas que o casamento foi destruído porque foi buscar conselhos mal. Tem uma situação que eu conheci uma pessoa que ela estava ali, passou por um processo, né? O marido errou, traiu ela, e ela foi buscar conselho. E aí ela falou lá para a pessoa, não seja boba, bota ele para fora de casa, né? A pessoa, o marido foi lá, se reconciliou, pediu perdão, pediu mais uma chance. Era um homem bom. Gente, essa situação da traição, depois nós vamos entrar um pouco sobre isso, porque você pode perdoar e deixar ele ir, ou você pode perdoar e restaurar o seu casamento. Depende muito da situação. Eu vou falar sobre isso futuramente, mas só dando uma pincelada, nessa situação ela ouviu aquele conselho e mandou o homem embora e não quis saber e ficou lá sofrendo, tá? E aí, o que aconteceu? A outra pessoa que já tinha sido usada por Satanás para entrar na vida dele, ficou com o marido dela e passou alguns anos e aconteceu uma situação semelhante com aquela mesma pessoa que lhe deu o conselho. Só que quando foi com ela teve uma outra atitude. Ela não permitiu que o marido dela saísse de casa. Ela continuou com o casamento dela, ela restaurou o casamento dela. Então, o conselho que ela deu para a amiga não foi o mesmo conselho que ela usou quando ela passou pela mesma situação. Então, nós temos que tomar cuidado. Qual vai ser o conselho que é nos dado? Pois nós podemos tomar caminhos que vai trazer destruição. Então, cuidado com quem se abre a sua boca. Essa é uma porta que você pode abrir e pode destruir o seu casamento. Tá bom? Então é isso, gente. Vou deixar mais essa palavra para você. Mulher, seja atenta, tá? Satanás quer destruir os casamentos, né? É o que nós mais vemos hoje em dia, é isso. Então, gente, essas mensagens é para que você tome cuidado, tá? Não deixe Satanás destruir sua vida. Não, parece muito bonito, você vê aí as pessoas na mídia falando, nós conversamos em comum acordo, resolvemos que cada um vai para um lado, uma coisa, hoje em dia é uma coisa romântica, né? Uma separação, um divórcio, uma destruição de uma família, e as pessoas começam a achar que isso é bonito. Cuidado, cuidado, tá bom? É isso, vou deixar essa mensagem para você e teremos mais vídeos aí, conforme Deus colocar no meu coração, eu venho trazendo para ti. Se você gostou, deixa o seu like, se não é inscrito no canal, se inscreva e até o próximo vídeo, se Deus quiser.